Olha, gente, nessa live tá acontecendo tudo que não pode. Dá uma olhada nos comentários aí no YouTube. Não pode deixar a porta aberta, não pode. É que eu não sei se tava mostrando, eu tava com a porta aberta aqui atrás. Só que eu acho que não tava aparecendo. Acho. Né? Então vocês desculpem aqui. Porque a gente tava com tudo pronto, assim, só que na hora H é batata. Desde que a gente grava live, né? Fica dando esses problemas. E na hora que o Marcos sentou, e ele vai fazer isso de novo, ó. Já, entendeu? Ele bateu e derrubou um negócio, acho que ele desconectou o USB na hora que ele bateu, sem querer, mas deu uma desconectada e eu fiquei falando pra ninguém. Mas assim, vamos comentar um pouquinho aqui, até porque o tema da live também é esse, né? Sobre Night Country, né? E traz umas questões, né, que eu gosto de pontuar, porque são questões que eu acho que são importantes. Traz a questão da ecologia, entendeu? Porque tem outras temporadas, principalmente a primeira, tem muito esse negócio daquela trama e tal, onde tem vários P, né? E tal, que sequestra as crianças e o caramba, é uma coisa mó torpe, né? Cada temporada tem uma temática. A segunda já é um chefe da máfia, não é? Isso. A primeira tem essa coisa do folk horror. Isso. Misturado, né? Tem esses elementos de culto ali, obscuro, né? Que envolve sacrifícios e outras coisas. E tem a questão da corrupção também dos poderosos na primeira. Aqui, se a gente for pensar, de certa forma tem algum elemento de folk horror, né? Não, sim. Tem folk horror, tem o tal do neo-noir que o pessoal fala também, que é importantíssimo. Esse gótico americano, né? É o gótico americano, e você também tem questões que é um debate assim interessante, né? Porque até tem uma marca curiosa, porque a Jodie Foster, ela fazia muito tempo que ela não fazia série, né? A última vez que ela tinha feito série foi em 1970 e pouco e tal. Agora que ela voltou a fazer. Ela tá no episódio do Black Mirror, né? Eu lembro. Sim. Mas eu vejo paralelos entre o personagem dela e o personagem da Meserides. Aliás, eu assistindo a série, eu pensei, talvez a Meserides mais velha fique bem parecida com a Jodie Foster. O personagem dela. Onde é que tá o YouTube aqui? Ele não tá em nenhuma aba. Eu fui ver, só que tu tá com ele trancado no celular, aí não tem. E aí detalhe, tu pausou o vídeo da live. Se tu pausar, ele para e eu não consigo ver se a live tá correndo direitinho. Fechou. Eu fechei ele. Eu sei. Só que eu ia ver agora direitinho, aqui só que o Marcos, ele tranca o YouTube dele, ele não deixa o ícone do YouTube. Gente, como é que vocês conseguem fazer isso? Assim, eu acho que a pessoa tem que ter 17 anos de idade, né? Porque a gente fica apanhando muito pra fazer live. Marcos, dá aqui. Pra saber como é que ele tá, o YouTube. A gente até perde o fio da conversa, né? Tu não pode pausar durante a live. Se tu pausar, ele não... Cadê? Peraí, gente. Essas coisas abertas que pode fechar, isso aqui? Pode. Isso aqui, ó. Teu celular tá travando por causa disso, ó. Aula de utilização de Android durante a live aqui. Não tá meio travado o teu celular aqui. Não sei o que aconteceu. Tu tá conectado no Wi-Fi? Não, eu tô usando os meus dados. Não, por que você tá usando seus dados? Bom, depois tu tenta de novo aí, porque sinceramente eu não tô conseguindo, gente. Eu deixei rolando umas cenas aí, tá? Agora elas vão sumir pra vocês já. Enquanto eu tô conversando. É isso, então. Então vamos aqui falar um pouquinho então sobre essa temporada, Marcos. Sim. O que a gente recorda, né? Contar um pouquinho da história, contar um pouco da sinopse. Quer falar um pouquinho? Bom, você tem... É uma cidade fictícia que fica no Alasca, a cidade de Ennis. E você tem ali um centro de pesquisas, né? E o que acontece é que você tem
o pessoal que trabalha ali, os técnicos e cientistas que trabalham nesse centro de pesquisa, eles acabam desaparecendo. E a única coisa que o desaparecimento deles é curioso porque você tinha ali o sanduíche de um deles pronto para ser comido, a TV ligada. Então parece que as pessoas estavam ali. Estavam assistindo, curtindo a vida doidado. Isso, aquela música pegajosa lá dos Beatles. Isso, estavam assistindo o Twist and Shout, né, a cena lá do Curtindo a Vida Doidado, e desapareceram. Estavam comendo um sanduíche enquanto assistiam ao filme e sumiram. Só que ali no local é encontrado uma língua de mulher. Não se sabe nem se é de mulher, né? É só uma língua. Isso, Na verdade, é só uma língua. É que aí a gente vê um deles gritar e falar assim, ela voltou. Isso. Né? Então, aí depois, né, mais pra frente, a gente vai conhecer as características do cidadão dessa cidade, porque é uma cidade muito pequena, muito isolada. Uhum. Tem uma questão cultural, uma questão racial. Isso. Porque, sim, são pessoas ali que é o povo que o pessoal chama de povo inuit, né? Que é um desses povos que está ali agregados ao que chamam de Inuit, que são os povos que são colonizadores e tal, os povos primitivos, povos Sim. originários, né? Isso, ali do Alasca, né? E aí você tem essa questão, esse local, essa cidade especificamente, esse meu óculos lá dentro, lá vou sair de novo. Ela sobrevive a partir de uma mina, né? Sim. E já houve denúncias ali de que essa mina estaria contaminando ali a região, né? Teve vários protestos, a população local, sobretudo o pessoal ali nativo da região, apesar da mina sustentar aquela cidade, muitos grupos se unem para brigar, né? Por conta da poluição excessiva que aquela mina causa. Uhum. E outra característica interessante, essa cidade ela fica num local onde você tem aquela coisa de vários dias que é noite, né? Que nem naquele filme de terror, o 30 Dias de Noite. Isso, né? E está para chegar esse período em que você tem noite 24 horas por dia, né? Ou quase 24 horas por dia. Aliás, né? Tu lembra quantos dias que fica aquela noite direto? Não, eu não lembro. Mas é direto, né? Sim, é sempre noite, sim, né? Sim. Exatamente. E o que acontece é que depois você tem uma professora, né? Uma senhora que ela se mudou para lá, ela vive meio reclusa, e ela vai encontrar esses técnicos congelados. Ela é tipo aquela que é o cidadão mais bizarro da cidade, né? Isso. Que ela é uma mulher cabulosíssima, né? Que ela vê o fantasma do marido, né? Isso. Chama ela pra poder mostrar como é que é. Cara, eu adoro a Fiona Shaw, né? Porque pra quem gosta desses filmes ingleses e tal, ela é uma cara muito conhecida. Muito conhecida. A Fiona Shaw é uma excelente atriz, né? A gente pôde vê-la recentemente em Andor, né? Andor, ela tem um papel maravilhoso. Tem mesmo. Ela é a mãe adotiva do Andor, né? E aí ocorre que vai acontecer uma investigação, obviamente, né? O pessoal quer descobrir o que acontece. Os caras estão congelados, nus. Então uma pilha, parece até tem referências aí, Lopes diz, ao The Thing, né? Isso. Eles viram uma pilha de corpos assim, todos fazendo caretas com caras assim arregaladas, assim, olhos arregalados. Eles estão com ferimentos estranhos, entre eles os tímpanos arrebentados, né? Sim. E as roupas deles estão dobradinhas, arrumadinhas ali perto. Roupas, sapatos. Isso. E aí é uma coisa muito curiosa. O que terá acontecido? Né? E o tipo de história, né? Que se você é investigador e tal, você, porra, o que tá acontecendo, né? A gata tá querendo subir na mesa, né? Vem cá. Mas é muito legal, é muito interessante esse começo, porque você fica pensando assim, caramba, né, meu? Pô, aí, detalhe, os nomes, né? Os nomes, Judy Foster, né? Olha quem vai derrubar tudo na mesa, mas tudo bem. Ela não derrubando. Judy Foster, eu amei essa atriz que contracena com ela, que é a... Qual é o nome dela? É a Kate... Cadê? Kali Reis. Que diz que é campeã, né? Ela era boxeadora, foi campeã de boxe. E é interessante, porque essa personagem da Kali Reis, que ela
A Jodie Foster, ela é a Danvers, que ela é oficial de polícia local. Ela meio foi mandada pra lá. Tá lá pra ser punida. Tipo, fim do mundo. Isso, e você tem a oficial da polícia estadual, que é justamente vivida pela atriz que você citou agora, né? Uhum. Que ela é ex-boxeadora, e eu acho interessante que ela tá muito bem. Primeiro, a personagem tem essa coisa de ser uma mulher muito forte, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ela tem uma coisa intimidante. Não, e ela é meio durona, assim. Isso. Ela é meio invocada, né? E essa atriz, ela aproveita que ela, enquanto lutadora, ela tem um porte, ela tem transmite uma força, uma fúria e um jeito intimidante. Ela aproveitou isso que é dela, que ela, claro, usava no ringue, né? Tem que ser. Ela é intimidante, ela é uma figura intimidante. E incorporou o personagem. Né? Ela vive também uns certos conflitos, né? Porque ela vê ali o pessoal que é nativo da região mantendo as suas tradições, se engajando nessa luta pela preservação do local. E embora ela seja uma pessoa que ela concorde, né? Mas ela é um tanto quanto distante, ela já se afastou um pouco, né? Das origens culturais dela e do convívio ali, né? Do pessoal. Só que, até porque ela tem que, além do trabalho dela, ela tem que cuidar da irmã, né? Da irmã que é uma pessoa que sofre com esquizofrenia, né? E ela também, eu acho... E tem um caso importante, que é um assassinato que é não resolvido na cidade, de uma pessoa que era ali amiga de todas, né, e tal. Era ativista. Teve a língua cortada. Isso. Né, e tal, etc. Um ativista contra essa mineradora que tá lá fazendo estrago e poluindo tudo, né? Então, ou seja, a Tsalau é a empresa onde tem os cientistas que aparecem todos mortos de uma vez só. Aí você tem ali aquela... tem uma coisa que a Danvers, né, que é a Jodie Foster, ela também não se dá com ninguém, parece que já saiu com todos os caras da cidade, assim, né? Não é um julgamento de caráter nem moralista, mas ela, por exemplo, ela saiu com a mulher, com o marido da dona ali da Tsalau, né? Tsalau não, perdão, da mineradora. Aí a mulher já odeia ela. Ela já teve um rolo com o chefe dela, que é o Christopher Eccleston, né? Que falou que só participou porque ele ia contracenar com a Jodie Foster, sabia? Ele fala, eu participo tão pouco. Ele falou isso, assim, que eu só vou porque, é meu sonho participar com a Jodie Foster em alguma coisa, porque ele falou que não faria, né? Sem contar que eles gravaram na Islândia, né? E era tipo menos 25 graus, menos 30 graus, e uma coisa mesmo... violenta. Você tem também lá um jovem policial que ele vê na Danvers, no personagem da Jodie Foster, por incrível que pareça, ele vê nela uma figura paterna, né? Porque o pai dele, né, tem essa coisa, é meio trágico, né? É um cara meio associado, tá querendo meio acobertar as coisas, isso. Né? O menino é vivido pelo Finn Bennett e o pai dele é vivido pelo John Hawkes. E o pai dele é um sujeito muito melancólico e corrupto. Frustrado e corrupto. É o tipo de cara que ele tá mandando grana pra uma mulher que ele não conhece, nesses aplicativos de namoro, uma mulher polonesa, sei lá, russa. E ele tu já sabe que o golpe tá vindo, e ele também sabe, né? Então, ou seja, um cara frustrado, né? Né? O filho também tem uma relação muito problemática com a mulher, porque a Danvers fica obrigando ele a fazer toda hora extra, né? Absurdos, né? Ou seja, o cara ele não consegue ficar com a família. Tem um filho recém-nascido, né? Mas ele acaba deixando a esposa em casa cuidando do bebê e fazendo todas as horas extras e todos os desvios de função que a Danvers pede pra ele, porque ele tem uma vontade desesperada de ser aceito, né? De ser aceito por essa figura paterna que é a Jodie Foster pra ele. Tu ficou achando que ele é eu achei que ela é uma figura materna. Eu acho que ela é paterna? Pelo seguinte, por que eu acho que ela é uma figura paterna? Primeiro que ela é um chefe de polícia e ela tem uma postura durona, e ele é um cara que... Ela tem uma postura durona, exigente... Tu acha que ela tem uma postura meio masculinizada, né? Não exatamente. É que assim...
Aí a figura paterna não depende do sexo da pessoa. Depende do que a pessoa representa para você. Não sei nem se ele quer uma figura paterna. Ele busca o que ele não encontra no pai. No pai. Porque o pai é um cara ausente. Um não cara ajudou a que ele criá-lo. não tá na mesma vibe que ele, porque ele quer mostrar o melhor de si. Ele quer garantir que ele seja notado enquanto um bom patrulheiro, né? Um bom policial. O pai não. O pai, tu já percebe que ela manda ele entregar os documentos e ele não entrega, tá tudo na casa dele por algum motivo. Por quê? Né? Então tem uma corrupção ali latente que você já fica se perguntando por que tá acontecendo isso. E tem uma coisa que a gente percebe que por que ele não se identifica com o pai como policial também, que aí entra na questão do true detective. Porque em todas as temporadas da série, você teve um pouco essa questão do que é ser um detetive. É você ser alguém que é obcecado. Você tem a ver com obsessão. Você é obcecado por desvendar aquele caso. Custe o que custar, não importa o preço que você vai pagar, não importa quanto tempo. Tanto é que mote da série, a pessoa já está aposentada e continuar remoendo o caso o personagem do Matthew McConaughey é um exemplo. O personagem do Mahershala Ali na 3ª temporada também, né? São pessoas que já estavam assim na sua aposentadoria, mas não se conformaram com o mistério não resolvido. Posso dar uns ois aqui? Claro. Porque primeiro eu tenho que pedir desculpa, tá? Porque vocês repararam que a gente tá com 1 milhão de problema técnico e estamos tentando resolver. Fora a dona Gatinha perturbando. A Dara aqui. Né? Mas eu quero dar boa noite para todo mundo que tá vindo aqui comentar, gente. Obrigada. Marcelo Takemoto avisou do som. A gente arrumou aparentemente. Obrigado agora, pelo aviso. Angélica sem som, ele ficou tentando avisar várias vezes. Coitado, eu sem conseguir acessar o YouTube. A Lawane falou, hello, Angélica, não conseguimos te ouvir. Todo mundo falando do som, Marcos. Angélica, só o microfone do Marcos. Olá, boa noite, queridos. Ai, gente, desculpe. Há tempos que não pegava uma live. Luciano Silveira, boa noite. Rafael Cabral também. Marcelo Ribeiro falou assim, vi 3 vezes a primeira temporada. Ele adorou. Olha, ele né? adorou. Muito bom, muito bom. Não é pra menos, né? O Samir fala que noite, seus true detetiveiros. Olha lá, somos nós, Samir. Seu fofo. Samir é da nossa equipe. Luciano Silveira fala, poxa, assim, triste. Samir, tem algum contato direto da Angélica? Avisa ela que está sem som, gente. Desculpa. Que coisa isso, né? Mas isso daí, sabe de que culpa foi? Do senhor Marcos, que ele desligou. Derrubou o negócio, derrubou os conexão. Mandei mensagem do Luciano, aí eu tava, ou seja, com o WhatsApp. O WhatsApp tá ligado na câmera, ou seja, não... te acompanho uns 12 anos, te perdoo por isso. Gente, a gente é muito novo no mundo das lives, vocês vão ter que perdoar muita gente, porque a gente tá aprendendo, entendeu? Então a gente tá apanhando. Voltou, todo mundo falando que voltou. Bem, né? Pelo menos o delay tá bem pequeno. Tá, tem eu lendo aqui, eu tô vendo as imagens aqui. Trouxeram temas da primeira temporada, mas acabou em nada. Achei o final muito abrupto, parecia que tinha muita história pela frente. Eu achei... Uma coisa que eu posso comentar aqui também é que eu achei meio curta a temporada. Ela teve 6 episódios, enquanto que as outras têm 8, né? Eu achei meio curta também. Eu achei que tinha mais combustível ali pra... Vou acompanhando, gente. Vou lendo aqui meu bloquinho de notas e vou respondendo vocês na medida do possível, tá? Foi conturbada um pouco. A gente não falou, mas... os bastidores, porque a HBO, ela, quando terminou a 3ª temporada, a primeira temporada foi uma audiência enorme, né? Foi um grande sucesso. A 2ª temporada, ela não agradou tanto ao público, não foi uma unanimidade. Teve pessoas que Nossa, você tá sendo super generoso, porque as pessoas odiaram. Mas detalhe, eu gosto da 2ª temporada. Isso, mas aí tá. Teve gente que não gostou, mas teve gente que gostou, ela dividiu opiniões. Mas ela manteve uma audiência muito alta também. Já houve uma queda de audiência na 3ª temporada, que, por sinal, foi uma temporada também muito boa. Né? A 3ª temporada é a temporada dos Ozarks, não é? Eu tava vendo aqui agora mesmo. É a temporada com o Mahershala Ali. Isso, gente, que é a temporada que tem o tema da memória, né? Isso. Porque tem uma questão, se a gente for pensar, a primeira temporada, o tema dela é a obsessão. Sim. Sem dúvida, né? Sim. Que é o que caracteriza o personagem do Rusty Cole. Sim. A 2ª temporada
Tem o Colin Farrell. Isso. E tem a questão da paternidade. Isso. Né? Porque ele não consegue se conectar com o filho isso, dele. As relações humanas, acho que elas estão muito... Porque tem uma coisa do chefe da máfia, chefe mafioso, né? E a questão da máfia na cidade. A segunda temporada é uma quebra muito forte. Que você vai pro Arkansas na primeira... Tem aquela coisa mística, né? Então o pessoal já achou que ia ter muito misticismo na segunda. Não, então quebrou a cara de todo mundo. A segunda ela é uma série que ela tem esse tema da paternidade, né? Tanto é que ela vai terminar com as duas personagens, né, femininas que sobrevivem. Sim. E elas vão fugir para cuidar dos seus filhos, né? Sim. Fugir daquele horror todo. Só que ela é uma típica história de detetive com uma carga fortemente niilista. Porque tem aquela sensação de que não importa o quanto você lute, você não consegue vencer essa corrupção entranhada, né, ali no dia a dia daquele local. A corrupção está entranhada nas autoridades, ela está entranhada nas autoridades políticas, policiais, e é uma tamanha rede de crime, de violência e de desprezo pela vida, que aqueles personagens e eu acho muito bonito isso na segunda temporada, por mais que eles tentem até o Velcoro, né? Que ele é corrupto, mas chega um momento em que ele também tenta fazer a coisa certa, mas eles são literalmente devorados, né? Por aquilo. É um negócio muito triste, mas é muito interessante ter essa luta desses personagens da segunda temporada, que eles são meio que o Davi contra o Golias, né? Só que esse é um Golias que não dá pra derrotar, né? Agora, voltando para a quarta temporada, tem essa coisa do True Detective. Esse menino que a gente tinha falado, que ele é o personagem, que ele é o Peter, ele gosta também, ele se identifica com o personagem da Jodie Foster, porque ela é uma detetive, ela é uma pessoa que ela gosta de analisar casos, desvendar casos, descobrir provas. E ele é muito influenciado por ela, por isso, e ele adora investigar. À medida que ele vai se envolvendo na investigação, a gente percebe... E ele, detalhe, né? Enquanto que a Jodie Foster tem, o personagem dela, a Danvers, tem alguma dificuldade com tecnologia, ele não tem. Ele manja muito de tecnologia, de informática, e esse conhecimento... E ele é muito bom para buscar dados, né? Para buscar... E esse conhecimento dele, essa vontade dele de desvendar os casos, faz com que ele tenha uma afinidade muito grande com ela, enquanto que o pai dele não. O pai dele é um policial corrupto que não está interessado em desvendar a casa, não está interessado na verdade. Ao contrário, ele precisa de dinheiro, o pai dele, para poder pagar para essas mulheres, né, e tal, esposa contratada, vinda da Rússia, né? Então, é uma temporada assim cheia de questões assim, e são questões interessantes, até a relação do pai, para quem assistiu. Acho que quem tá aqui também já viu até o final, até o último capítulo, né? É uma coisa muito triste, porque ele também não conseguia se conectar com o próprio filho dele. Né? Ele tem uma história, né? Dele ter salvado esse filho debaixo do gelo. Aí depois tem uma situação meio assim, espelho, que ele vai parar embaixo do gelo também pelas mãos do filho. Então, eu achei muito triste, assim, é muito triste. Mas é muito interessante. É muito interessante. O arco da relação desses dois é interessante, como você mesma falou, né? O roteiro tem essa estrutura de brincar com essa coisa dele ter salvado o filho. Você até sente que ele gostaria de poder se conectar com o filho dele. O problema é que ele é uma pessoa que não tem muito como o filho gostar dele, se identificar com ele, porque o filho é uma pessoa muito diferente, no sentido de ser uma pessoa muito melhor, né? E aí começa a ficar complicado. E no final das contas, ele é um cara que ele poderia se reconectar com o filho se ele quisesse mudar, ele não consegue mudar, né? Então, ele não quer mudar, né? Isso. Mas ele o John Hawkes, mais uma vez, está muitíssimo bem no papel, né? Não é novidade, né, esse ator. Aproveitando que está conversando aqui, eu queria até te perguntar, porque a terceira temporada é uma temporada que eu vi, na época eu lembro que as pessoas fizeram muitos elogios, né? Que essa temporada aí que tem o Mahershala Ali, tem o Stephen Dorff, que é engraçado, né? Porque a gente está falando aqui do Matthew McConaughey, que a carreira do cara mudou. Né? E assim, tipo, virou um ator importante, um ator consagrado, sei lá, né? Porque a série também tem aquele negócio de virar a chavinha, né? A série trouxe uma coisa muito nova, que as pessoas amaram muito, foi um evento.
Mas o Stephen Dorff, que eu acho ele um cara genial nessa temporada, na terceira temporada, com o Mahershala Ali, ele tá ali, né, pau a pau com o cara, com uma atuação incrível, né? Pô, pra quem não tá associando o nome à pessoa, o Stephen Dorff é o cara do Blade, pô. Sim. Ele é do Blade, o primeiro filme do Blade, sabe? Aquele cara que é o Uhum. vilão, né, do Blade. E, porra, ele tá entregando uma atuação maravilhosa e tal, dramática, bonita, né? Sim. E não vi, assim, na carreira dele deslanchar, sabe? Como deslanchou do Matthew McConaughey. Ou do Mahershala Ali também, que também Ele é um cara, mas ele que já deslanchou. é um cara consagrado, assim, É. o Mahershala Ali. É um cara... Ele já tinha feito o Moonlight, né? Tem o Moonlight que ganhou o Oscar, né? Mas o Stephen Dorff, nessa terceira temporada, a gente tá pulando de uma temporada pra outra, né? Mas não, o público tá acompanhando o a gente, né? podcast, o bate-papo é meio sobre isso. É pra falar sobre a quarta temporada, mas também tentar conectar, assim, fazer um apanhado do que foram as outras temporadas Isso. também, né? A dinâmica, tem uma dinâmica ali, o Stephen Dorff, porque você tem essa coisa interessante que na primeira temporada você tem Cole, né, que é o Rust, ele é um sujeito meio misantropo, culto, obsessivo, e você tem o personagem do Woody Harrelson, que é o cara tranqueira, né? É o tranqueira, mas ele é um tranqueira que tem algo bom dentro dele, né? Ele é o que, sabe, em Mindhunter, que tem um personagem obcecado, que é o carinha lá mais novinho. Ele é o que seria o personagem do cara mais velho, o que dá palestra. Que é o cara que já tá no métier, que tá tudo bom pra ele não quer se aborrecer. É um cara mais cínico, ele tem menos ilusões. E ele também talvez seja um pouco menos obsessivo. Mas é engraçado que na primeira temporada, a obsessão do personagem do Matthew McConaughey vai conseguir vencer as reservas do personagem do Woody Harrelson e ele vai arrastar o cara de volta para né, para investigação. E a mesma coisa na terceira temporada, o personagem do Stephen Dorff, ele tá lá aposentado, vivendo a vida dele, bebendo demais, se lamentando demais de tudo que ele não fez a mais na vida dele. E enquanto que o Mahershala Ali, apesar de estar sofrendo os efeitos do Alzheimer, você percebe que ele teve uma vida muito mais feliz, muito mais a vida ali em família, ele foi casado, né? E tal. E ele fica tendo, eu acho mal bonito nessa temporada, na terceira, e tem isso dele, as coisas vão se misturando. Isso. As cenas, tem cena que ele tá na época atual, que ele é um idoso, vivendo coisa a esposa dele bem jovem. Então fica aquela mistura e aquilo é tão bonito, né? E tão dramático, porque a memória é uma coisa. Imagina você ter uma questão da memória, de você esquecer, você precisando da sua memória. Isso. Ou seja, você, claro, para quem assistiu, ele já desvendou aquele crime, ele sabe, só que ele esqueceu. Né? E outra, na terceira temporada também eles retornam com essa coisa de crianças desaparecidas, esse aquela culto. Perseguição religiosa, aquele preconceito racial, porque lembra, tem um cara que ele é massacrado, né? Porque o cara é indígena e tal. Então você vê que realmente acho que True Detective traz essa questão social desde a primeira temporada. Isso. Desde a primeira temporada. Como... Tem a crítica à fé religiosa, a fé cega. Como é uma série de crime, ela aborda essa outra América, né? A América muito mais obscura, essa América aí do racismo, América profunda, do preconceito, chamam, né? Das grandes corporações ali, do poder econômico, ditando as regras da vida das pessoas e destruindo a vida das pessoas quando ele acha que é conveniente, as autoridades corrompidas pelo dinheiro, né? Dessas grandes empresas, a política corrompida e esse território fértil ali para você cometer todo tipo de crime, todo tipo de atrocidade e tá com a certeza da impunidade. A não ser que um true detective ou uma true detective, uma pessoa que ela tem essa obsessão por desvendar crimes, vai ficar no teu pé, por mais poderoso que você seja, e vai chegar em você. E esse é o grande lance dessa série. Também é um lance nós, as pessoas comuns, vemos esses poderosos que a série retrata cometendo essas monstruosidades, crentes da impunidade, né, usando a vida das pessoas, mas alguém que também, de certa maneira, é uma pessoa comum, tendo esse empenho heróico em conseguir puxar o tapete desse poderoso. Então, a série tem isso e a gente acaba se identificando com isso.
né? Tem isso tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, quanto na quarta. E é bem bacana isso, né? Assim, é claro que essa última temporada, ela não agradou a todos, as pessoas acharam que acabou do nada. Eu acho que ela tem um problema, assim, dela, não que ela seja abrupta, e sim porque ela poderia ter mais tempo, aquela história podia render mais. Mas eu acho que ela entrega várias questões que eu acho relevantes, discussões legais, que estão em voga. Inclusive, a diretora, ela quis fazer vários paralelos, ela quis trazer questões, como eu disse já, né, que eu não sei se saiu, né, que o meu microfone falhou, questões da primeira temporada, questões religiosas, trazer uma paranormalidade que pode ser sim ou não. Vamos lembrar que essa temporada ela termina de uma maneira muito curiosa, no mínimo, né? Porque a gente estava falando aqui em off sobre o walkabout. Quem conhece essa expressão, tem até aquele filme Walkabout mesmo, né? Que você tem que fazer aquela caminhada, né? E essa personagem, qual que é o nome dela mesmo? É a que é tá com a Judy Foster ali, qual é o nome dela? A gente fica tendo... Navarro, ela é oficial Navarro. Muito ruim, olha, eu vou te falar, fazer live consultando o celular é horrível. Evangeline Navarro. Aí você vê que ela já tem um problema, que a irmã, que já era neuroatípica, acabou pondo ter uma própria vida, e é uma trágica essa questão, né? Porque várias e várias vezes ela vai recolher a irmã lá no meio da neve, ela às vezes até quase seminua, meu Deus, presta a morrer congelada e tal. E ela é um caso realmente... E dá um ódio na hora que ela consegue colocar a irmã no centro ali de cuidados ali, o pessoal deixa a mulher sair. Sabe, que fala, porra, meu, como é que pode, né? A pessoa fica se quiser. Cara, por que vocês estão aí, entendeu? Né? E assim, e quando a série, né, falando mesmo sobre o final, tem aquele negócio de ela sai andando, você fala, meu, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Porque no desfecho você vai ter a investigação, né? Ela está sendo investigada, né? A gente vai indo e voltando e comentando. Mas é uma coisa muito interessante, né? Esse final aberto. Esse final ser aberto da Navarro, eu acho legal. Tem um grande simbolismo nessa... Né? Não é à toa que você tem ali esse momento em que os fatos vão acontecendo, nesse momento em que você vai ter essa longa noite. Né? A moça assassinada, né? Tem essa questão se esses homens que morreram ali, os homens do centro de pesquisas ali, que na verdade é o centro de pesquisas que ele está encobrindo dados que provam que a mineradora está contaminando a região. Parece igualzinho à vida real, né? Desculpa aí, mas uma pequena parte, as mineradoras aqui no Brasil, né? Elas pagando os próprios caras que iam fazer a consultoria, a verificação. Ou seja, tu acha que eles vão dar o quê? Eles vão falar, nossa, mineradora, vocês têm que fechar. Esse número aí de abortos espontâneos, de crianças com má formação que estão nascendo mortas, ou com água má formação, preta, poluída, né? Se deve justamente à contaminação que o local está sofrendo. E tem essa questão toda de que nessa grande noite que vai chegar, o espírito vingativo dessa moça assassinada vai despertar e vai levar essa justiça a essas pessoas, mas para a personagem da Navarro e para o pessoal dali, tem essa questão de você... Tem a noite e tem esse gelo, né? O frio. Você fazer essa caminhada em que você adentra essa longa noite e você adentra esse mar de gelo e você retorna dele, você retorna transformado. E é uma redescoberta... É um rito de passagem, Não, né? É uma redescoberta dela se reconectar com o próprio povo dela. E as questões que envolvem a cultura do povo. Porque a personagem da Judy Foster, ela é uma personagem difícil da gente simpatizar. Porque ela é uma pessoa visivelmente problemática, uma pessoa que perdeu um filho, né? Pelo jeito de uma maneira meio violenta, ali, acidente. E ela não consegue... Ela tem uma filha ali que é meio agregada, porque parece que é filha do cara que era marido dela, né? Que também tá querendo se conectar com as próprias origens. Isso. E ela não quer permitir, né? Ela fica, ai, tu não vai pintar ela a cara. Teme. A gente acha que o personagem dela, assim, se a gente olhar à distância, pensa assim, caramba, ela é uma branca que não está querendo deixar a enteada dela se conectar com a sua cultura, né?
Ela é meio pragmática, né? Mas, na verdade, como teve o assassinato dessa moça, que era, né, nativa ali da região e estava lutando para defender a cultura né, daquele povo, para ele não desaparecer, ela teme que a enteada se reconecte com a sua cultura ali local, comece também que ela percebe que a menina quer lutar também, né? Quer se unir à luta contra a mineradora e contra a destruição daquela cultura e daquele povo. E ela teme que a minha menina seja assassinada igual aquela moça. Que ela investigou e não conseguiu, né? Tem essa entrelinha assim, porque não é apenas ela é racista e não quer. Na verdade, ela tá com medo de que aconteça alguma tragédia, né, e tal. Isso. Ela sabe que ela não é a mãe mais presente do mundo para essa menina. Ela sabe o quanto ela tem dificuldade de se conectar com essa menina. Então, até por ela ter essa dificuldade de se aproximar para protegê-la, ela se torna hiperprotetora, né? Ela exagera. Tô lendo os comentários aqui. Primeiro que eu fiquei sabendo que o pessoal do Cine Alerta fez podcast pra temporada, eu não fiquei sabendo. Agora que eu tô sabendo que eu vou escutar. O Marcelo Ribeiro falou. Obrigada, viu, Marcelo, pela dica. Ele falou também que gostou da 4ª temporada. 90% do elenco feminino, isso é maravilhoso, né? O Rafael Cabral fala que adorou a temporada. E ele fala também que achou muito bonita a relação da Navarro com a irmã. É muito triste, né? Muito trágico, né? Sim. Então eu acho que tem uma sensibilidade ali, né? É muito comovente, porque a série, ela podia ser muito pior, eu penso assim, porque podia facilitar e tem muitos cacuetes e tal, e ela tenta, de alguma maneira, se reconectar, até aquela questão do espiral, porque a gente, já falando de questões mesmo de povos originários e tal, porque quando a gente falava dos podcasts, de, por exemplo, Piquenique na Montanha Misteriosa, e a questão do tempo, essa coisa do tempo ser diferente dependendo do povo. Nem sempre os mesmos povos e culturas têm a mesma relação com o tempo que a gente tem, né? Aquela coisa linear, não é? Tem povos que acham que realmente o tempo é circular. Isso. Né? É uma coisa circular. Então você vê que e o cara menciona claramente, aquele dado momento, ele fala sobre o tempo, né? O tempo é circular. E o espiral é o significado disso. Ele aparece muito na primeira temporada, aparece várias vezes nessa segunda, até Judy Foster cortando a laranja, né? Isso. Também, e os próprios símbolos nas tatuagens das pessoas e nas paredes também. Você tem o personagem do Matthew McConaughey, o Rush, na primeira temporada, falando dessa coisa da história ser cíclica, né? Do mito do eterno retorno, do Nietzscheano, né? O mito Nietzscheano do eterno retorno. E, claro, né? E isso é uma coisa do tempo circular, né? De você voltar para o mesmo local de uma outra maneira, né? Sim. E tem essa coisa dessa representação do círculo ali, que o povo ali também, o nativo dali também, né, na 4ª temporada, tem essa visão do tempo se repetindo, do tempo sendo um ciclo que vai levar você até um retorno para o mesmo local em algum momento. Tem que se fechar esse ciclo, esse ciclo tem que se fechar, né? Sim, então ele vira uma espécie de espiral infinita na qual você também pode ser engolido, de certa maneira. Sim. Porque quando você conserta o passado, você fecha pontas soltas do passado, aí essa grande espiral ela começa a girar de uma maneira um tanto quanto mais equilibrada, né? Ela não vira digamos, um sorvedouro que vai te engolir, né? Não, e no caso, assim, porque dentro dessa espiral, desses acontecimentos, né? Com esses fechamentos, a personagem da Judy Foster vai se alterando. Sim. Né? Porque no começo você nem entende, né? Mas tem uma coisa feminista interessante. Porque as duas matam um cara, né? Sim. Que é um cara que ficava batendo na esposa e não dava nada pra ele continuava batendo. Aí elas vão responder um chamado e tá a mulher morta lá. Né? Aí, a Navarro, né? Você não sabe quem, depois você descobre que é a Navarro, né? Dá um tiro no cara, né? E tal, depois falam que ele reagiu, né? Que houve um tiroteio. Isso também se conecta muito com a primeira temporada, que se você vai lembrar, os dois personagens, eles passam por cima de todas as limites éticos, né? Sim. Eles praticam execução, eles praticam tortura. É o próprio Rusty mesmo, acho que é o Rusty que atira num cara, né? Então. E movidos por
por um senso de justiça, né? Por uma necessidade de fechamento. Isso, exato. E por aquele negócio de que eles acabam jogando fora das regras de maneira eticamente muito questionável, porque dentro das regras eles foram limados, né? Sim. Pela influência que os poderosos tinham ali para encobrir os casos. E a gente vê a mesma coisa ali nessa quarta temporada. Elas têm um pacto entre elas, né? Bom, tudo bem, tu vai falando aí que eu vou só abrir aqui, porque eu quero poder falar um pouco com você sobre a segunda temporada. Eu quero, porque eu tenho várias coisas legais pra falar. Eu amo a Rachel McAdams, eu adoro... aliás, é Vince Vaughn, né? O nome dele é Vince Vaughn. Cara, esse cara é um ator de comédia. Lembra? Nossa comédia mega zoeira, tipo... né? Tem aquela comédia dele que ele invade casamento, né? Com um amigo dele e tal. E ele virou um ator muito concentrado também, pra dizer o mínimo. Sim, ele também ele tá até no filme daquele diretor do Bonnie Tomahawk. Isso. Qual o nome? É Cela número 9? Algo assim. Não lembro. Problema na Cela número 9. Mas o Vince Vaughn, ele tá também numa tentativa de se reinventar, né? Meio que True Detective virou uma série onde as pessoas tentam mostrar aspectos diferentes da própria carreira, né? Exatamente. E é interessante. Você citou essa coisa da segunda temporada. Tem uma questão que a gente até não entrou em muitos detalhes, mas a segunda temporada teve alguns diretores diferentes, né? E alguma das reclamações é que ela demora um pouco a engatar. O roteiro ainda do Nick Pizzolatto na segunda temporada, ele vai construindo aos poucos, né, essa trama de corrupção, de violência, e começa com o assassinato, né, do cara que teria sumido com o dinheiro ali, né, o político ali que tinha sumido com o dinheiro que na verdade tinha sido roubado do Vince Vaughn, né? E só que depois e esse cara ele é assassinado, e ele é assassinado ali num local que é uma espécie de... tem tríplice jurisdição. Isso, e que vai fazer com que aqui, esses... né? Aqui, ó, a trama da temporada se passa na Califórnia e segue as histórias entrelaçadas de policiais de 3 departamentos de polícia que cooperam entre si quando o oficial da Patrulha Rodoviária da Califórnia, veterano da guerra Paul Rudrock, que é o Taylor Kitsch, descobre o corpo do administrador municipal corrupto. Então, basicamente, é uma trama muito interessante, mas foi um puta de uma ducha de água fria, né? Respondo aí pra gente nos comentários que as pessoas esperavam toda aquela vibe meio Rede Amarelo, né? E não tem tal. nada. Na verdade, tem a trama dessa segunda temporada, ela é uma trama que ela é uma espécie de cebola de várias camadas de corrupção. Sim. E de vários negócios escusos que estão interligados. Os policiais começam com a investigação de um assassinato e eles vão descobrindo interligações para diversos crimes. Entre eles, né, aquele que vai ser um momento muito importante da série também, essa coisa das mulheres, né, que elas estão em estado de prostituição, só que são prostitutas de luxo, são obrigadas a fazer intervenções cirúrgicas para agradar a vontade dos clientes, e elas vivem no negócio de semi-escravidão ali. É quase Los Angeles Cidade Proibida, isso, lembra? Me lembrou muito. Lembra que tem, além de ser no ar também, você lembra que as mulheres tinham que parecer as atrizes famosas de cinema. Isso. Então... E aí você tem essa ligação desse dinheiro da máfia com essas atividades ilegais, com tráfico, enfim, com essa... E aí, quando esses policiais eles vão descascando essa... E detalhe, né? O personagem do Colin Farrell, a gente não falou, né, dele, o Velcoro, ele é um corrupto e ele tá ali sendo pago para atrapalhar a Meserides e o Woodrow. O Woodrow é um sujeito durão, né? É um cara que ele é muito determinado,
ele tá ali muito empenhado em desvendar esse mistério. A Meserides é uma pessoa... Que é a Rachel McAdams. Que é a Rachel McAdams, né? Um papel maravilhoso, vamos combinar aqui, né? Ela é um papel ela é uma pessoa muito complexa. Ela tem essa carga de autodestrutiva, ela tem essa carga misantropa também, ela tem essa coisa dela ser uma pessoa difícil de lidar, mas ela tem que lidar também com o machismo muito forte. E ela é uma mina muito gata, então os caras dão em cima dela assim de uma maneira bem, né? Mas a determinação do Woodrow e a determinação dela e tudo que eles arriscam para conseguir desvendar, porque na verdade eles começam a perceber a quantidade de vidas humanas que estão em jogo nessa grande rede de crime e corrupção, a quantidade de vidas humanas que essa rede de crime e corrupção mantida com dinheiro de gente importante ali tá consumindo. Sim. Só que ocorre, o personagem do Colin Farrell, ele é um corrupto, ele tá do lado dos criminosos, mas aos poucos, né, essa questão da relação dele com o filho, ele, apesar de ele ser uma pessoa desprezível, ele começa a perceber o quanto ele tá ficando distante do filho. E o quanto ele talvez ele não seja digno do filho dele. E quando ele vê aqueles dois outros policiais, que são os policiais... são o True Detective, né? Que ele talvez, quando ele começou na polícia um dia, talvez ele tenha tido o sonho de ser que nem eles, ser que nem a Meserides, ser que nem o Woodrow. E aí aquilo começa e a proximidade que ele tem com eles, aquilo começa a operar também. Ele tem um arco muito interessante, né, o Velcoro, nessa segunda temporada. Ele começa aos poucos a querer fazer a coisa certa, né? Mas eu tenho que assumir contigo aqui que a primeira vez que eu assisti, eu também não gostei. Da segunda temporada, porque realmente você já vem preparado para você ter algo muito parecido, sabe, né? A gente vem procurando a primeira temporada na segunda. São histórias fechadas. Por que a gente fica procurando a primeira temporada nas outras? Eu acho que é um grande erro da gente enquanto espectador. E olha que a gente lida com antologias pra caramba, né? Sim. Mas eu acho que é importante a gente pegar e tentar entender como é que isso funciona. E eu acho, assim, olhando para trás, assim, para todas as temporadas, que eu gosto de cada temporada de maneira, de coisas aqui e ali que fazem a temporada valer a pena. Claro que a primeira temporada é uma coisa que é muito mais, né? É que nem tu pegar Hannibal, né? Só para botar um exemplo aqui de uma coisa meio quase mística, né? E potente, assim, tipo a série Hannibal. E depois aquela série horrorosa que fizeram lá da Clarice. Então não adianta. Tem toda uma visão, uma maneira de fazer um roteiro, uma maneira de adaptar uma história, né? Na segunda temporada tem uma coisa que você tem os dois primeiros episódios que eles têm um desenvolvimento bem lento, né? E eles são dirigidos pelo Justin Lin, que é o cara lá dos Velozes e Furiosos, né? Eu acho também que o Justin Lin não era o diretor certo para esse material. Depois entra nessa segunda temporada a direção de gente como o Podesva, o Sapochnik, que é o pessoal ligado a Game of Thrones, né? E diretores bem competentes, assim. E aí você percebe também que vai ganhando em termos de ritmo, em termos de impacto, os episódios vão ganhando. E aí eu acho que a segunda temporada, do terceiro, quarto episódio, mais até do quinto, né? Porque no quinto tem aquela gigante... Em cada temporada, se eu não me engano, na primeira temporada, no quinto episódio, tem aquele grande plano sequência, né? Que o Rust se infiltra lá na casa daquela gangue de motoqueiros, né? Sim. E é uma cena fantástica. No quinto episódio da segunda temporada tem aquela enorme cena de tiroteio, onde o personagem do Woodrow, né, o personagem do Taylor Kitsch, ele demonstra, ele tem uma capacidade pro confronto impressionante. Tanto é que o personagem do Velcoro, depois da atuação do Woodrow naquele gigantesco tiroteio que se forma quando eles vão tentar... Eles recebem uma pista falsa para levá-los, que acaba levando eles até a invadir um laboratório que cozinha metanfetamina, né?
Caraca. Vira um tiroteio generalizado, e quando o personagem do Woodrow se revela um baita de um atirador e um cara mesmo, um sujeito implacável, o Velcoro olha e fala, cara, você é um guerreiro, né? É até engraçado. O personagem do Colin Farrell fala pro personagem do Taylor Kitsch, cara, você é um guerreiro e tanto, né? E aí, depois que tem esse ponto aí do tiroteio, a série vai ganhando, e ela termina o último episódio assim numa nota pra mim muito alta, assim, é extremamente dramático e interessante, o jeito né? como termina com o Vince Vaughn, né, no deserto morrendo, isso, né? O Colin Farrell tentando desesperadamente, depois de ter sido baleado, falar com o filho, né, antes de morrer e tudo. E essa fuga dramática da esposa do personagem do Vince Vaughn e da Maisie Reeves para tentarem sobreviver para poder criar os filhos, né? Sim. Ela engravida do Velcoro, né? A Maisie Reeves engravida do Velcoro. Que nome, Velcoro, hein? É o personagem dele, é o nome do personagem dele, né? Cara, é isso. Não, a gente já são 10 e pouco aqui. A gente teve uma live super acidentada dessa vez. Sim, mas eu espero que tenha dado pra gente comentar um pouco de cada temporada, do que cada temporada tem de legal também, né? E quem ainda não assistiu essa 4ª temporada, dê uma chance, porque ela tem muitos pontos interessantes. A gente acabou não entrando em questões como, por exemplo, toda a trama, né, e tal. Isso, né? a Issa Lopes, ela escreve e dirige, e essa série tem uma cinematografia muito interessante, sabe? Muito mesmo. Tem sim. Tem, mas assim, E tem a música da Billie Eilish, né, na abertura. Aquela abertura, vou te falar, eu acho que essa abertura só é legal por causa das cenas, porque aquela musiquinha lá, né, você fica até, né? Você sabe qual é a que eu mais gosto? Eu gosto a música que eu mais gosto é a música da segunda abertura, que é o Leonard Cohen, né? Cara, eu não lembro. Se eu fizer, eu vou fazer a versão em podcast, aí eu toco pra vocês as músicas das aberturas. Mas assim, gente, pra resumir, pra gente fechar aqui, né? Porque eu não quero deixar as lives muito longas, né? Eu gostei da 4ª temporada. Eu concordo com a questão de ter, pra mim, poucos episódios. A história tinha que evoluir bastante, né? Pra gente poder ter mais da história e tal. Eu acho que, 10 é o mínimo, né, Marcos, né? 10 é o mínimo, eu penso. Que elas têm 8, né? As temporadas têm 8, as outras. Essa verdade, teve 6. É verdade, teve menos. E detalhe, dessa vez não teve nomes os episódios. É tipo parte 1, parte 2, parte 3. Você nem entende por quê, né, que fazem isso. Mas eu gostei de tudo, gente. Eu acho, o pessoal fala, tem alguns sites, né? Tá bem mixed mesmo. Tem gente que fala bem pra caramba, tem gente que fala mal. Tem gente que fala que a Judy Foster trouxe de volta pra a qualidade de True Detective e tal. E eu amo a Judy Foster. Eu acho que quando divide opiniões é porque é um produto que tem personalidade. Ele tem uma marca autoral forte da Issa Lopes, né? Tanto no roteiro quanto na direção. E vai dividir opiniões mesmo, né? E ela faz uma coisa que a gente já comentou, né? Ela pega muitas características da primeira temporada, só que ela inverte. Verdade, e aí, quem tá até hoje, né, órfão da primeira temporada, aí vai ficar bem realmente desagradado, talvez. Mas quem tem a cabeça aberta vai encontrar muito o que gostar nessa temporada. Eu recomendo também, porque a gente... Sobre essa questão do povo inuit e tal, né? Porque eles são uma das tribos dentro dessa grande comunidade, não sei se é comunidade, dessa grande nação, né? É o povo inuit. E a gente falou em The Twilight Zone, essa nova série do Jordan Peele, que aliás hoje é aniversário dele, viu? Jordan Peele. Gosto muito dele como diretor, como roteirista, tudo. Assim, e que tem um episódio que fala sobre isso, que ele se passa no Alasca e tem uma redescoberta, assim, um personagem que também tá meio desconectado. Então, é uma história que vai e vem, ela sempre aparece, né? E, é muito triste, é muito trágico, de verdade, de coração. Procurem o que foram feitos desses povos inuit e tal. Foram dizimados. Eles foram... Não, todos os povos originários foram, mas esses daí, dessas regiões, foram dizimados, cara. Então é impressionante, né? Não que os outros não fossem, né? Mas fica aqui a questão, então, de que é legal a gente pesquisar, assistir mais coisas, se informar e tentar entender certas nuances de assuntos que estão em voga, né? Porque as séries, a gente sabe, obviamente vocês também,
que elas também respondem ao tempo, né, aquele contexto do tempo onde elas estão inseridas. Porque hoje em dia se fala sobre isso, até a questão do permafrost, lembra? Porque os caras que são cientistas lá, o cara alegou, né, quando, né, tudo se revela, que para eles poder pesquisar os permafrost e tal, que é uma pesquisa que pode salvar a humanidade, bababá, tinha que ter toda aquela toxicidade da empresa mineradora. E, cara, é uma coisa meio louca, porque se você... Eu nem sei direito o que é isso, assim, mas fui pesquisar. É tipo assim, conforme o planeta vai descongelando, tem bactérias, Marcos, por aí, que elas... Saca? A gente não tem nem noção do potencial destrutivo de certas bactérias que estão congeladas, né? Então, a gente sofrer com o descongelamento do planeta, com o aquecimento global, essas coisas todas, mexe com isso justamente, o tal de permafrost, que é isso que eles estavam pesquisando, só que eles estavam inocentando, óbvio, né? A mineradora, né? E tal, eles estavam trabalhando a favor da mineradora, porque estavam trabalhando em conluio, inclusive, né? E o povo que se né? Você tem essa coisa do Zeitgeist mesmo, né? Quando você teve a primeira temporada, 10 anos atrás, tava em voga essa coisa, a questão do serial killer, né? Sim. Então, essa investigação em cima do... Hoje em dia tá até muito mais, né? Isso, mas já tava muito em voga essa coisa do serial killer. Ele tem um pouco disso, da investigação em cima de uma série de mortes, né? Na primeira. Na segunda, você estava tendo muito essa discussão dos locais decadentes da América por conta da crise econômica. Sim. E a segunda tem um pouco disso. A terceira, você tem durante bastante tempo, até por... São nas Ozarks, né? Os crimes nas Ozarks. Isso. E você tinha essa discussão na época, uma larga discussão sobre a questão do Alzheimer, né? Do envelhecimento. Você teve filme aí com o Anthony Hopkins fazendo sucesso, né? Sim. Tava muito em voga essa questão dessa coisa da identidade, da perda da memória, de se discutir muito, né? E aí agora a gente tem também essa questão do ambiental, né? Ambiental. E então cada temporada tem uma discussão interessante aí, né? Pra gente poder... Né? Exatamente. Você que tá aqui assistindo, que vai chegar depois, primeiro desculpem, né, Marcos? Tem que se desculpar pelo problema no áudio no começo aí. Espero que isso não leve a você se afastar do nosso trabalho. A gente vai tentar tomar mais cuidado, né? Pra evitar que essas coisas aconteçam, que o pessoal desiste da live. O pessoal chega, não tem som, o pessoal vai embora. Então, obrigada. Mas tem o pessoal que gosta de ver a gente fazer presepada, aí eles falam, pô... vocês vão ter que desculpar, porque são pessoas com mais de 50 anos fazendo live, né? E tal, e a gente, né, não que só pessoas jovens façam, né, mas eu até vi umas tiktokers que são velhinhas comentando cinema, assim, que as pessoas amam, né? Quem sabe o pessoal vai com a nossa cara, assim, porque a gente é um pouquinho mais velho, né? Bom, sei lá. Disseram que ninguém me dá mais do que 51 olhando pra mim. Ah, tá, sei. Então, mas assim, quero que você fale pra gente o que você achou de True Detetive. Esse assunto aqui também vai virar um podcast, eu vou dar aquela cortadinha, dar aquela editada, ele vai lá pro nosso site, masmorracine.com.br, tá? Então é só você se inscrever no nosso feed, você pode procurar a gente no Spotify, como Masmorracine mesmo, pode procurar que vai aparecer. Lembrando que o nosso podcast é bem antigo, então você vai ver muitos programas, né, Marcos? Sobre muita coisa muito legal. A gente tem o projeto Masmorra Listen, onde a gente toca e fala sobre as trilhas sonoras de alguns filmes importantes. É muito lindo, por sinal. O último foi sobre Fantasma do Paraíso. Fantasma do Paraíso. Nossa, sensacional. Maravilhoso. Brian De Palma, né? Brian De Palma. Tem o Masmorra Classic, onde a gente fala de clássicos um pouco menos conhecidos e comentados, né? Estamos atrasados com o Masmorra Classic, que é um projeto que a gente costuma gravar com o nosso amigo Paulo Elache, e a gente tem que, né, combinar com ele uma gravação. Tem as filmografias de alguns diretores muito interessantes que a gente fez, não vou citar todos aqui, mas tem de Almodóvar, tem de Jodorowsky, tem de Zhang Yimou, entre outros. Zhang Yimou são 2 programas. A gente tem um especial de 10 anos, lindíssimo, que a gente falou das obras aliás, o Zhang Yimou não. O Zhang Yimou foi especial, né? De 10 anos. O Wong Kar-wai, né? Esse foram 2 programas, né? Zhang Yimou foram 2 programas. 3. 3, né? 3. O Wong Kar-wai foram 2. E o Zhang Yimou, a gente fez um especial de 10 anos, aí a gente pegou por fases. Isso. A primeira geração... A gente pegou Cicatrizes e Sombras e por aí vai. É mó legal, a gente fez bem temático mesmo.
Foi uma pesquisa ótima. Sion Sono, recentemente, né? Sion Sono a gente fez também. A gente adora fazer sobre filmes, né, da cultura asiática, em geral, oriental. Então, assim, pode procurar Masmorra Cine, você vai ter muita coisa para descobrir cinema. A gente vai voltar agora, mês que vem, a trazer os podcasts temáticos, né? Porque a gente vai gravar mais um programa, né, Marcos? Uhum. Sobre Galeria do Terror, que é bem curtinha essa temporada, só tem 6 episódios, né? É bem curtinha, né? Então, sexta-feira sai o último programa. Acho que a gente já vai fazer um top 3, né? Aproveitar o ensejo. Na sexta-feira sai. E março, então, a gente... né? Essa não vai ter top 10, então, né? Porque tem 6. Mas assim... aí o que acontece? A gente volta fazendo as lives aqui. É quinta-feira que vem, a gente pega mais um tema. Então, se você tiver um tempinho na... quarta? Quarta, meu Deus. Na quarta-feira. Por que eu falei quinta, né? Na quarta-feira, 9 da noite, a gente vai trazer mais um tema e é isso. Né? A gente agradece, a gente pede sempre apoio aqui financeiro, porque... veja bem, se a gente já tá fazendo uma live precária... Com a ajuda de tanta gente boa que nos ajudou a chegar até aqui, né? Então imagina se a gente não consegue. Tipo assim, porque a live demanda você ter um computador decente, coisa que também tá um pouquinho melhor, mas, né, tá abrindo o bico, mas tá conseguindo. Mas assim, quem puder nos apoie, tá? O nosso Pix é super fácil, é apoiomasmorra@gmail.com. Esse Pix, gente, a gente usa para poder pagar equipamento, ó, comprar um braço articulado que o meu quebrou. Então, compramos pro Marcos ali, ó, um pedestalzinho, da outra vez estava com improvisado. Bonitinho. Então, a gente vai comprando as paradas, entendeu? Não fica parado o dinheiro aqui, a gente usa e reinveste no site. Então, quem puder nos apoie, tá? Tem padrinho, colabore aí, etc. E com isso a gente vai terminando aqui. Eu vou ter que levantar porque desconectei aqui. Eu fiz uma parada tão legal, gente. Deixa eu dividir com vocês as minhas frustrações técnicas aqui, né? Porque eu consegui conectar, tipo, não sei o nome disso. É um controle que o pessoal tem de streaming, né? Que muda de cenas. Aí eu consegui conectar, só que eu tô com o celular aqui que o coitado não tá aguentando, entendeu? Aí fechou o aplicativo e ele fechou de novo. Então eu vou ter que me despedir de vocês aqui. Eu vou levantar e eu vou lá desligar, então, no meu quarto, porque desconectou novamente aqui. Então um beijo pra vocês. E depois, se vocês quiserem, confiram o podcast, então. Tá certo? Fiquem todos muitíssimo bem, se cuidem muito bem e estamos de volta em breve. Estamos de volta em breve. Deixa eu lá desligar. Ô, gente. Tchau.